Nos discursos europeus ouve-se falar muitas vezes de modalidades, implementação e trílogos, mas até que ponto esta linguagem está a afastar o público? A Comissão Europeia acaba de atualizar o manual do Eurojargão e sugere alternativas mais simples, mas a prática persiste. Com o aproximar das eleições europeias, estarão os eurocratas a perder os eleitores por causa desta terminologia sofisticada? E como fazer frente aos populistas que captam a atenção de mais partes interessadas, das pessoas, através de palavras mais simples? Bem-vindos ao The Network e a mais um debate em rede com os especialistas. Connosco aqui em Bruxelas, Diego Marani, escritor e tradutor, autor do livro Europanto. Também em Bruxelas, no estúdio da Euronews, Denis Abbott, porta-voz da Comissão Europeia para a Educação, Multilinguismo, Cultura e Juventude. E Doris Pack, presidente da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu e membro do Grupo do Partido Popular Europeu, o EPP. Bem-vindos. Uma pergunta para todos, a começar pela Doris. Qual é a expressão do Eurojargão que mais odeia? Existe alguma alternativa que prefira? Não quero dizer que odeie, mas a mais incompreensível é semestre europeu. É recente, é nova. É um facto que a Comissão Europeia tem o direito de analisar os orçamentos dos países, daí o nome semestre europeu. Mas não é possível tornar isto compreensível para o eleitorado. Completamente de acordo. Denis, qual é a sua palavra mais odiada? Por onde começar? É como escolher o filme favorito. São tantos. Quer dizer, mencionou uma, modalidades. Não gosto também de instituições de ensino superior. Prefiro dizer universidades. E não gosto nada de valorização porque não existe em inglês. E para si? A pior de que me lembro é a inglesa actorness, que li hoje mesmo num documento. O que é que significa? É difícil de dizer, penso que quer dizer realizar algo, dar seguimento a alguma coisa, mas também há muitas na minha língua como implementazione, que vem de um inglês terrível e que se torna num italiano igualmente terrível. Exato. Por que é que as pessoas continuam a usar o Eurojargão? Para ser franco, penso que as instituições europeias adoram o jargão, adoram a linguagem burocrática. Mas, sendo justo, também os governos e as administrações em Paris e em Londres gostam. Onde quer que se vá, em todo o mundo, os burocratas gostam de usar uma linguagem burocrática. Sim, mas às vezes não são mesmo obrigados a usá-lo em certos casos. Doris, o que pensa? Às vezes é difícil encontrar a tradução mais correta, por isso usamos uma palavra como missão. Missão para mim é uma expressão militar, mas no discurso europeu missão é usada para tudo. Quando saímos, seja para ir ver um problema nos Balcãs ou para assuntos da educação, embarcamos numa missão ou estamos em missão. Por isso penso que é uma maluquice. Falámos disto antes. E em relação a este aqui, tem de haver alternativa para aqui, que é uma palavra francesa. Há soluções para esta palavra, mas penso que aqui é uma palavra eficaz. Não sou contra a mistura quando isso ajuda à compreensão, quando ajuda a compreender. Não sou contra o jargão, nem contra a linguagem específica, quando ela ajuda a compreender. O que é importante é que não devemos esquecer que a Europa é uma criação recente, por isso produz novas noções, novas palavras, e temos de ter isso em conta. Mas, Denis, não começa às vezes a parecer um menu chinês mal traduzido? Parece. Para os interessados, aqui é o livro de regras da União Europeia e eu nunca usei a palavra. Mas parte do problema é que muitas das palavras que usamos em inglês na União Europeia provêm do francês e algumas vezes acabamos por ter uma mistura das duas e, de facto, isto não resulta. Estamos aqui na bolha de Bruxelas. Como é que se liberta, Doris? Como é que consegue não ser apanhada por esta linguagem, pelo Eurojargão? Não dá para escapar, mas eu jamais falaria assim para o meu eleitorado. Temos de o traduzir para uma linguagem corrente que usamos para comunicar. Mas tal como acabei de ouvir, penso que é incrível que este inglês que estamos a usar não seja de verdade o inglês de Shakespeare. É um pouco difícil. Há muita gente que pensa que fala um inglês muito bom, mas não é. É inglês europeu e isso não é o correto. Certo. Diego, temos eleições europeias esta primavera. Como é que podemos evitar o uso desta terminologia que está a afastar muito do público? O povo usa outras palavras.
Podemos falar com clareza quando tivermos ideias claras do que queremos fazer com a Europa. Este é um enorme problema, mas, uma vez mais, temos de ter em conta que o inglês que falamos agora está a tornar-se no latim dos nossos tempos. E, como qualquer outro idioma internacional, é inevitável que esta linguagem seja influenciada pela língua materna de todos os falantes. Mas por que dizer-se partes interessadas quando podemos dizer pessoas interessadas no assunto? Dennis, tem de haver uma forma de falar sem desligar o público. Há sempre alternativa. Outra palavra que não suporto é atores. Para mim, um ator é o Sean Connery. Não é uma pessoa ou um indivíduo a fazer algo. Mas, claro, há sempre uma forma e é importante encontrar essa forma porque muita gente em todo o mundo recorre ao inglês como primeira ou segunda língua. Além de que muito do que a Comissão ou o Parlamento produzem vai para páginas na internet e afins, é crucial saber lidar com isto. Muitos dos membros do Parlamento Europeu vão enfrentar umas eleições difíceis em maio e eles vão ter de lidar com este tema, não vão? Muitos vão ter mesmo de mudar a forma de falar por causa dos adversários mais populistas. Penso que não devia exagerar. Este inglês especial do Eurojargão existe, mas eu nunca falei assim aos meus eleitores. Estamos a comunicar no nosso próprio idioma e a tentar não recorrer a estas palavras malucas incompreensíveis, tal como referi, semestre europeu. Ninguém sabe o que é. Devo falar das coisas tal como elas são, traduzir o que representam e saber do que estou a falar. Posso dizê-lo até no meu próprio dialeto, se for necessário. Diego, se fosse candidato ao Parlamento Europeu, como é que iria enfrentar os mais populistas que falam de uma forma mais simples? Tentaria falar com clareza, ir ao sentido das coisas e evitar o jargão, mas ao mesmo tempo explicar que estas noções que estamos aqui a criar são completamente novas. A Europa é um projeto político revolucionário e, inevitavelmente, cada palavra que usamos é resultado de um compromisso. E isto pode ser explicado às pessoas. Dennis, como é que explica isto sendo um porta-voz? Uma das coisas que posso dizer enquanto porta-voz é que a linguagem popular é importante, mas não podemos ter uma linguagem populista. Winston Churchill, nos anos 40, disse aos seus funcionários públicos: não tenham medo de usar a linguagem informal, a linguagem corrente. E eu penso que é isso também que nós precisamos de fazer cada vez mais. O que pensa disto? Eu falo na minha língua e com o meu entendimento. Trabalhei na elaboração de leis, falei disso e expliquei-o. Cabe a cada um de nós explicar o nosso trabalho. Não podemos usar em casa a mesma linguagem que estamos a usar aqui entre nós. Deve talvez um certo tipo de jargão ser eliminado ou removido de determinados documentos europeus para que as pessoas possam entender melhor aquilo de que estamos a falar? Diego. Em primeiro lugar, os funcionários europeus devem saber falar várias línguas. Isto nem sempre é o caso. Depois, não podemos esquecer que o inglês é apenas um dos nossos idiomas. Quando nos dirigimos às pessoas, devemos falar na nossa língua. Os nossos membros do Parlamento, quando falam nos seus países, falam na sua língua materna, ou, como diz a Sra. Doris Pack, no seu próprio dialeto. Há, por isso, muitos níveis de comunicação diferentes onde podemos melhorar. Repito, quando tivermos ideias claras, teremos também palavras mais claras. Dennis, pensa que este tema do Eurojargão deve estar no exame de admissão à União Europeia? Sim, mas devo dizer que a Comissão Europeia leva isto muito a sério. Em 2010 lançámos a Clear Writing Campaign, que não é apenas sobre como nos expressarmos bem em inglês. Como o Diego disse, é sobre sermos capazes de nos expressarmos de forma clara em qualquer linguagem. É algo que a Comissão está atenta e sobre o qual está a tentar agir. Obrigado, Dennis. Esgotámos o nosso tempo. Gostava de agradecer aos nossos convidados, Diego Marani, Doris Pack e Dennis Abbott. Até à próxima. Obrigado por ter ligado ao The Network.